Saudações a todos os inscritos e visitantes do canal Despertar de Consciência. Vamos iniciar aqui mais uma nova série, né? Já fiz a parte 1, né? Vamos à parte 2, né? A primeira quebra de paradigmas, qual é? Vamos desmascarar a gambiarra de Paulo sobre a historinha da circuncisão de Timóteo. Muitos crentes acreditam que aquilo que Paulo fez é a verdade, a mais pura verdade, e o que tinha que ser feito era para ser feito, né? Que a circuncisão que Paulo fez em Timóteo é verdadeira. Mas o que os cristãos ignoram é o procedimento da circuncisão. Por não saberem o procedimento da circuncisão, eles não vão saber se aquilo que Paulo fez, se Paulo é apto para realizar o ritual, né? É um detalhe muito interessante, porque da mesma forma, quando você vai realizar o procedimento da criação de uma receita de bolo, né? Você, meu caro nobre, minha cara nobre, deve respeitar o procedimento dos ingredientes e o modo de preparo, né? Se você não respeitar a quantidade de ovos, não sai aquilo que está sendo prometido. Se ao invés de da receita mandar você colocar 4 ovos, você resolve colocar 10. E ao invés de a receita mandar você colocar 500 gramas de farinha de trigo, você resolve colocar 2 quilos. Faz do seu jeito, né? Um jeito personalizado. E se você não respeita o modo de preparo, ao invés de preparar o forno a 200 graus, né, por meia horinha antes de colocar ali a massa, você coloca a 1000 graus. Já pensou o que vai sair ali? Pois é. Existe um procedimento na circuncisão. E é isso que Paulo não respeitou. E que também os cristãos desconhecem, né? Então vamos embora para o nosso estudo. Mas antes, eu lhe convido para você se inscrever-se no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe. E não se esqueçam das doações, se você puder doar. Está na descrição de todos os vídeos via Pix. Doe quanto quiser, ajude o canal a crescer mais e mais. E bora pro vídeo? Solta a vinhetinha. Paulo é um mentiroso e manipulador, e as evidências, tanto bíblicas como históricas, falam por si mesmo. Veremos agora uma vez mais como Paulo é capaz não apenas de enganar aos inocentes e crédulos que lhe rodeiam, mas também como manipula e modifica a vontade das leis judaicas para conseguir os seus objetivos. Falo especificamente da pouco conhecida história da circuncisão de Timóteo, que era um jovem de mãe judia e pai grego, né? Lembrando todos que para a pessoa ser judeu ou judia tem que ser tanto de pai como de mãe judeus, né? Mas no caso de Timóteo, a mãe era judia, o pai grego, logo ele não era judeu, né? Está em Atos capítulo 16, verso 1. Nascido em Listra, se acredita que foi convertido ao cristianismo na primeira viagem de Paulo, onde Listra estava incluída no itinerário. E antes de acompanhar Paulo em suas viagens, foi circuncidado pelo próprio apóstolo. Vejamos o que a Bíblia nos diz. Atos 16, verso do 1 ao 3. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Bem, uma coisa de grande importância de se notar aqui é que os judeus não vai ficar fiscalizando o bilau de ninguém, se o cara era circuncidado ou não. Então, por assim dizer, a única
maneira de desmascarar o Timóteo era a mãe dele ser judia e o pai dele grego. Mas não, que Paulo tenta fazer uma gambiarra fazendo circuncisão em Timóteo. É a mesma coisa, né? Falar assim, poxa, Timóteo, você fez a circuncisão, né? Você é judeu, agora não, você não é judeu porque tua mãe é judia, teu pai é grego. Para ser judeu, o seu pai e sua mãe têm que ser judeus. Logo, você é um judeu do Paraguai, né? Vamos lá aqui. Bom seria se o crente pudesse ler com mais atenção essas passagens bíblicas, pois notaria todas as inconsistências e incongruências que partem daqui. Porque no versículo seguinte já foi observada a aparente contradição. Atos capítulo 16, verso 4. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Mas por acaso Paulo já não é cristão? Antes ele era judeu, mas depois se converteu ao cristianismo, né? Porque um apóstolo cristão como Paulo iria de cidade em cidade comunicando decretos judaicos. Que decretos são esses? Aqui lemos um deles, né? Atos capítulo 15, verso 28 e 29. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne e dos animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. Aqui não se fala nada sobre circuncisão, porque o que aqui se trata é de lei de Noé, menos severa do que a lei de Moisés. Por conseguinte, a operação efetuada sobre Timóteo pelo próprio Paulo foi uma circuncisão clandestina, não ritual, com a finalidade de enganar e, portanto, cínica e sacrílega. Pois bem, ele não tinha nenhuma autoridade para efetuá-la, por não ser judeu, por ele se convertido ao cristianismo, nem ele não é judeu, porque ele vai aplicar rituais judaicos se ele é cristão. E menos ainda um sacrificador, porque Paulo ele ignorou o ritual, o procedimento. É isso que o cristão ele ignora, né? Ver se como que é o ritual e observar se aquilo que Paulo fez está de acordo com o ritual. Se não for no ritual, filho, é clandestino. Não tem outra palavra, né? E se fosse judeu, Paulo se apresentaria como um chefe de uma milícia a serviço do Sinédrio, o que demonstraria como esta função puramente laica, que não era sacerdote, porque é mais do que duvidoso que Gamaliel, doutor supremo de Israel, tivesse recebido entre os seus discípulos um jovem judeu destinado simplesmente a desempenhar o papel de janízaro, ou militar. Assim vemos que Paulo mentiu ao pretender ter sido educado aos pés de Gamaliel, no caso de Atos capítulo 22, verso 3. Vejamos como se desenvolve essa circuncisão ritual, né? A gente vai pegar aqui e vamos consultar também o Wikipédia, né, para ficar mais fácil. Exigia a presença de 3 morrelim, ou sacrificadores, e de 7 testemunhas varões adultos. A circuncisão começava com uma faca ritual do primeiro morrel, a primeira aspiração de sangue ingerida do primeiro morrel, representando a Deus, primeiro a ser servido. As 2 aspirações seguintes, os outros 2 morrelim cuspiam em um copo de vinho de bênção. Com o vinho consagrado, esfregavam os lábios do jovem circuncidado. A taça passava do pai aos varões convidados e todos bebiam dela. Tinha um lugar assim a comunhão com Israel humano, e logo viria a comunhão com Deus. O resto do vinho passava à mãe, que o misturava aos bolos e doces que eram distribuídos em seguida entre os amigos e família. Leão de Modena, Gran Rabino de Venência, Cerimônias e Costumes Juives, página 131. E esta era a única circunstância em que os judeus podiam ingerir sangue. Aqui pegamos Paulo, ou Shaul, com a mão na massa, porque não tinha absolutamente nenhum direito de efetuar essa operação ritual, que era realizada sucessivamente por 3 morrelim, sacrificadores, na presença do Shamok, notário, e de pelo menos 6 testemunhos adultos.
Esta circuncisão sacrílega é mais uma falsidade a acrescentar aos registros de fraudes e mentiras de Paulo. Além disso, como mostra esta história, Paulo não tinha nenhum constrangimento para realizar com grande facilidade o rito mais sagrado do Antigo Testamento, ignorando completamente todos os rituais acima. Porque um filho de Israel educado aos pés de Gamaliel jamais ousaria cometer tal perversidade? Este é, portanto, um grande sacrílego de Paulo, e é fácil de perceber porque despertou entre os judeus um forte ódio quando foi descoberto por eles. Chama bastante atenção a decisão de Paulo, sendo já cristão, de circuncidar a Timóteo. Lembremos que Paulo procede de uma família de circuncisos. Esta é a reprovação essencial que os judeus fazem à dinastia edomita dos Herodianos, pelo que é adversário da circuncisão e dos tabus judaicos, coisa que nenhum judeu de origem jamais se atreveria a infringir, a menos que ainda combater. Vejamos agora esses textos aqui embaixo, e continuemos. A questão sobre guardar a lei. Alguns homens que haviam descido da Judéia passaram a ensinar aos irmãos: se não vos circuncidardes conforme a tradição instituída por Moisés, de forma alguma podereis ser salvos. Por este motivo, Paulo e Barnabé tiveram uma acirrada divergência com eles. E os irmãos decidiram que Paulo e Barnabé, juntamente com outros, deveriam subir até Jerusalém e tratar esta questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os ouviu e, quando estavam atravessando a Fenícia e Samaria, compartilharam como havia acontecido a conversão dos gentios, notícias essas que alegraram sobremaneira o coração de todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram muito bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e por todos os presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus havia realizado por intermédio deles. Entretanto, alguns dos grupos religiosos dos fariseus que tinham crido levantaram-se protestando: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes expressamente que observem toda a lei de Moisés. Diante disso, os apóstolos e presbíteros se reuniram para deliberar sobre a questão imposta. Depois de um grande debate, Pedro tomou a palavra e ponderou-lhes: irmãos, vós sabeis que desde há muito tempo Deus me escolheu entre vós para que, por meio de meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conheceu os corações, testemunhou em benefício deles, concedendo-lhes o Espírito Santo da mesma forma com que deu a nós. E não fez qualquer distinção entre os gentios e nós outros, purificando o coração deles pela fé. Agora, pois, por que quereis tentar a Deus, colocando sobre as costas dos discípulos uma carga que nem nossos antepassados, nem nós mesmos conseguimos suportar? De modo algum, cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, exatamente do mesmo modo que os gentios também. Mas por que Paulo não pregou isso aqui, Somos salvos pela graça em Jesus e não, por esse fardo da circuncisão, por assim dizer, no Novo Testamento. Então toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo relatando todos os sinais miraculosos e prodígios que, por meio deles, Deus realizara entre os gentios. Quando acabaram de compartilhar, Tiago pediu a palavra e arrazoou-lhes: irmãos, ouvi-me. Simão narrou como, primeiramente, Deus foi ao encontro dos gentios para edificar dentre eles um povo consagrado ao seu nome. E com isso estão de pleno acordo as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda de Davi, que está caída, reedificarei as suas ruínas e tornarei a levantá-la, para que o restante das pessoas busque ao Senhor, sim, todos os gentios sobre as quais é invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz realizações desde os tempos antigos. Porquanto, julgo que não se deve constranger aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Todavia, escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da imoralidade, da carne de animais sufocados e do sangue. Porquanto, desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, bem como é lido nas sinagogas em todos os dias de sábado. Então, os apóstolos e presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los para Antioquia com Paulo e Barnabé.
escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. E, por intermédio deles, mandaram a seguinte carta: aos apóstolos e irmãos, presbíteros, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia, saudações. Desde que soubemos que alguns saíram dentre nós, sem nossa permissão, e vos têm constrangido por meio de suas palavras, confundindo-vos a mente. Pareceu-me bem, havendo chegado a um consenso, selecionar alguns homens e enviá-los como nossos amados Barnabé e Paulo. Homens que têm colocado suas vidas em risco pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confiarem com suas palavras o que vós estamos escrevendo. Porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além desses preceitos necessários. Quer dizer, não pareceu bem a individualismo, ao achismo. É o Espírito Santo, não é? Pareceu bem a igreja A, B ou C, pareceu bem a Paulo ou a Barnabé, ao Espírito Santo. Que vos abstenhais de alimentos sacrificados aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Farei muito bem se vos guardardes esses procedimentos, pois desejamos que tudo de bom vos aconteça. E, tendo agora despedido, desceram a Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram e muitos se alegraram com sua encorajosa mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, exortaram-os, fortaleceram os irmãos com muitos ensinamentos. Havendo, pois, dedicado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz, a fim de que tornassem aos que o haviam enviado. Porém, Silas achou melhor ficar ali. Paulo e Barnabé também permaneceram em Antioquia, onde, com muitos outros irmãos, pregavam e ensinavam a palavra do Senhor. Romanos capítulo 4, verso 9. Essa imensa felicidade é destinada apenas aos que fizeram a circuncisão, ou é também oferecida aos incircunciosos? Pois já afirmamos que, no caso de Abraão, a fé lhe foi acreditada com justiça. Atos capítulo 21, verso 21. Porém, eles têm sido informados ao teu respeito, de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a se afastarem de Moisés, pregando que não circuncidem seus filhos, nem tampouco andem segundo as tradições e costumes. Gálatas capítulo 5, verso do 1 ao 2. Nossa liberdade em Cristo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos afirmo que Cristo de nada vos servirá, se vos deixar de circuncidar. Ora, por que Paulo não pegou esse conselho e impediu Paulo de os circuncidar? Então, se Timóteo permitiu Paulo de os circuncidar, logo aplica-se Gálatas capítulo 5, verso 2. Cristo de nada vos servirá se vos deixar de circuncidar. Tá vendo a contradição? A pegadinha? Lendo mais um texto de Gálatas capítulo 6, verso 11 e 12, a nova criação supera a lei. Vede que com que grandes letras vos escrevo do próprio punho. Aqueles que aspiram à ostentação exterior, vos obrigando a fazer a circuncisão, agem dessa maneira somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Colossenses capítulo 3, verso 11. Nessa nova ordem de vida, não há mais diferença entre grego e judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro e cita, escravo ou pessoa livre, mas sim, Cristo é tudo e habita em todos vós. Gálatas capítulo 6, verso 15. Não há, de fato, o menor valor em ser ou não ser circuncidado. O que realmente importa é ser uma nova criação. 1 Coríntios capítulo 7, verso 19. A circuncisão em si não faz o menor sentido, e a incircuncisão também não significa nada. O que realmente importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Então, Paulo não quis saber de Cristo, por assim dizer, de acordo com o Novo Testamento, Como
Diz aqui a circuncisão, ser circuncidado ou não ser circuncidado, não faz o menor sentido. Não significa nada. Por que Timóteo não pegou essas palavras também, né? De Paulo também. Ou porque Paulo não lembrou das cartas que escreveu a Corinto porque não aplicou a Timóteo. Se você circuncidar, de Cristo Jesus não vale nada para você, né? A graça já era. O que ele fez na cruz por você, Timóteo, Paulo, foi em vão, né? Vocês também são anticristos por não aceitardes a graça de Deus mediante o seu Filho, né? Então, os próprios Paulo e o Timóteo são dois anticristãos por não aceitarem o sacrifício de Jesus na cruz. O sacrifício, o resgate foi insuficiente. Teve que impor a circuncisão para completar a boa obra. Rapaz do céu, muita cara de pau desse povo, mano. Estes textos que acabei de ler são categóricos. Paulo é inimigo dos ritos judaicos essenciais. E em seu livro, Saint Paul, apôtre Jusper Riquiot, conclui: o evangelho particular de Paulo não impunha esses ritos, e mais, inclusive os excluía. Uma das desculpas que costumavam usar os crentes cristãos a esta estranha, entre aspas, decisão de Paulo em circuncidar Timóteo é a de que, como começariam uma série de viagens através de zonas cheias de judeus, era necessário fazer-se passar por eles e a melhor maneira era circuncidando-se. Não pode ser mais ingênuo e ilusório este argumento. Se assim fosse, comprovamos então mais mentiras, manipulações e manobras por parte de Paulo que pretendia enganar o público que receberia sua doutrina. Que bela maneira de começar a pregar, manipulando e enganando, né, gente? Você acha? Rapaz, é uma coisa que Paulo falou assim: olha, gente, Timóteo está circuncidado, ele é judeu, ponto, acabou. Você acha que o judeu vai abraçar a ideia, gente? Ele vai conhecer Timóteo. Você, Timóteo, tua mãe é judia, né? Mas teu pai é grego, então tu não é judeu. Não adianta tu cortar lá a fimose lá e falar: eu sou judeu. Não, pai e mãe judeu. Acabou, pronto, acabou. Se não é, não tem churumela. Você tem mãe judia e pai grego. Você é um falso judeu. Acabou e pronto, gente. Não tem conversa. Ou por acaso os judeus viviam revisando as genitais de cada estrangeiro para corroborar suas raízes judaicas? Que tipo de exemplo está dando o seu discípulo Timóteo quando lhe pede que ofereças uma parte do seu corpo para enganar aos que lhe rodeiam, inclusive sabendo-se que Paulo é contra essa prática? Como já lemos aí anteriormente nos textos, né? Da circuncisão, isto é realmente assombroso, contraditório e ridículo. Lembre-se, um amigo crente cristão, Paulo não estava circuncidado desde criança, já que não era judeu, era edomita, irmão de Costobaro, neto da irmã de Herodes, o Grande, amiga da imperatriz Lívia. Os edomitas e nabateus são de raízes árabes, motivo pela qual Paulo, com a finalidade de converter-se em chefe da polícia judaico-edomita, teve que circuncidar-se mais adiante e assim converter-se oficialmente ao judaísmo, cortando com suas origens árabes. Por outra parte, Roma não admitia a circuncisão para os gentios que abraçavam o judaísmo. Paulo era romano de nascimento. A continuação, em virtude da Lex Cornélia, imperadores como Adriano e Antônio, o piedoso proibiram fortemente dito ritual mediante a publicação de editos. Aos homens livres que se fizesse circuncidar lhe esperavam penas diversas como expulsão, confisco de bens ou pena de capital. Nos tempos de Paulo não havia tanta severidade, mas os romanos já mostravam uma rejeição formal a todo latino ou grego que tivesse passado ao judaísmo. De maneira que encontramos o nosso Paulo não apenas separado do mundo edomita e nabateu, mas também do romano e do grego. Que podia fazer? Fácil, inventar e converter-se ele mesmo no líder de uma nova religião. Já está começando a entender o amigo crente cristão a origem do seu cristianismo? Pois é, cristianismo refutado
e Paulo refutado com sucesso. E vamos lá aos procedimentos, né? Baseado no Wikipédia, já que Paulo ignorou os procedimentos da Brit Milá, né? Que é a circuncisão judaica. Vamos pegar aqui alguns detalhes interessantes. A mulher do casal, Kavater, toma uma criança nos braços da mãe e a entrega ao homem, que levará a criança e a colocará sobre a cadeira reservada ao profeta Elias. Já eu te mostrar essa imagem. O pai então coloca o menino sobre o colo do Sandik, onde o Mohel executa a circuncisão. O nome hebraico do menino então é anunciado a todos. Depois segue-se a refeição festiva. Questões ligadas a Brit. A Brit Milá é permitida no Shabat e no Yom Kippur, já que o Talmud estabelece que a circuncisão supera os outros mandamentos do Torá. Os nomes que desejam se converter ao judaísmo devem executar a circuncisão quando da aceitação da comunidade judaica. A circuncisão em adultos é um processo mais complexo que em recém-nascidos. Por quê? Porque o pênis do recém-nascido não tem terminação nervosa, não tem veias, nem enfim, não sente dor. Um adulto já sente dor porque ele já tem terminação nervosa, enfim, né? Neste caso, o Mohel deve ser um cirurgião autorizado, ou na falta desse, um cirurgião deve ser acompanhado pelo Mohel. Como alguns homens, principalmente nos Estados Unidos, já são circuncidados, existe uma versão simbólica onde apenas se tira uma gota de sangue da pele do pênis, chamada Hatafat Dan Brit. Eu nunca vi isso no Torá, né? É um mandamento para você tirar, enfim, uma gota de sangue da pele do pênis, né? Enfim, né? Nunca vi isso aí, tá, gente? Geralmente, durante a cerimônia de Brit Milá, uma cadeira é colocada ao lado do sandak, que permanece vaga, e reservado ao profeta Eliahu, que de acordo com a tradição presencia a cada Brit Milá. Mulheres não recebem Brit Milá. Seu nome é geralmente dado no serviço do Shabat após o seu nascimento, ou em ocasiões em que a Torá é lida na sinagoga e haja uma minyan. Aí temos aqui a definição, né? Sandak, título derivado do grego, significado padrinho. É a pessoa que recebe a honra de segurar a criança que receberá a circuncisão. Aí temos o Kavater, casal escolhido para trazer a criança até o lugar em que receberá a circuncisão. E aqui temos uma imagem, né, dos chamados material usado em uma cerimônia da Brit Milá, exibido no museu da cidade de Gottheim, né? Aqui temos os materiais. Provavelmente Paulo não usou esses materiais, né? Temos aqui uma pintura da circuncisão de Isaac, Regensburg, Pentateuch, de 1300, tá vendo? E temos aqui a tal da cadeira, a cadeira de Elias, tá vendo? Bem, né? Tem que seguir o ritual, gente, senão não dá. E Paulo fez uma circuncisão de fundo de quintal, uma gambiarra, uma circuncisão de gambiarra. Por isso ele não é mais judeu, né? Ele se tornou cristão. Então, um paradigma quebrado.